TVC, a TV do Correio da Manhã. Estamos de volta aqui com o nosso Correio Serrano. Na verdade, a gente chegou, né? Com o nosso Correio Serrano, né? Bom dia para você. É porque eu gravei hoje lá dentro, né? É verdade. Aí estamos de volta. Não, chegamos com o nosso Correio Serrano. Muito bom dia para você. Muito obrigado pela sua audiência, sua presença aqui com a gente. É claro, a gente está no ar com o nosso Correio Serrano na TV. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Chegamos com bastante notícia. E lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Está na sua tela, tvc, correiodamanhã@gmail.com, nosso canal aí oficial do e-mail e, é claro, o nosso WhatsApp, bem mais fácil de entrar em contato, DDD 24, telefone é o 99323 1675. Alguma denúncia para fazer? Falar como é que está a sua região, os serviços públicos? Falta de ônibus, está tendo ônibus, não está? As ruas estão bem pavimentadas, não estão? Manda pra gente, né? Agora eu acho que as escolas entraram em férias. Hoje foi tranquilo. Hoje, né? Nossa Senhora, não tinha a mesma trânsito coisa. nenhum. Não tinha nada. Nossa, hoje assim quase não tinha carro na rua. Eu falei assim, eu acho que as escolas entraram em férias. Não vi nenhuma né? van escolar. Nenhuma van escolar, então realmente o trânsito fica bem melhor, flui bem melhor quando tem férias escolares, né? Mas vamos ver como amanheceu o tempo em Petrópolis. Olha, essas são imagens feitas hoje cedo pela manhã. Ventava um pouco, tava ali, olha, só uma rajada, umas nuvenzinhas ali, mas eu acho que o sol vai brilhar. Ontem hoje, o dia foi bem bonito. E olha que a previsão pro final de semana era de chuva, né? Pois mas não veio, que bom, principalmente para o pessoal lá da Bauernfest, né? Semana, o último fim de semana, sábado não ficou tão firme o tempo não. Mas não choveu. Mas ontem fez um dia muito bonito para coroar o fechamento da Bauernfest e todo mundo faturar e quem veio para cá se deliciar também na festa do colono alemão. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 14 de julho. Rio de Janeiro é a terceira capital com a cesta básica de maior custo. Setor de serviços cresce 0,1% em maio e atinge recorde da série. Ministério Público do Rio cumpre mandados de busca e apreensão em investigação sobre fraudes na Secretaria de Turismo de Nova Friburgo. Polícia Militar prende aves silvestres na Lopes Trovão, em Petrópolis. E mais, Petropolitana concilia rotinas de estudante e atleta de alto rendimento. Agora no Correio Serrano, na TV. Olha, a gente chega com muita informação, muita notícia, a gente vai direto para o nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, na linha vermelha, claro, sempre aqueles adiantamentos políticos. Aí lá tá falando ali, olha, o egocentrismo político do clã Bolsonaro, que desacata e descarta, né, aliados que pensam. Aí tá falando um pouco sobre o imbróglio lá do Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos, falando no ouvidinho do Trump por causa dos processos contra o pai aqui, o pai sustentando o filho lá com o dinheiro do povo, enfim, e os aliados de direita que pensam achando isso um pouquinho errado, né? Um pouquinho é pouco, mas enfim. Continuemos, né? Tarifaço nas exportações ameaça a mesa do brasileiro? É uma pergunta. A semana começa com economistas, investidores e consumidores atentos. Tá perguntando aqui. Porém, ontem eu estava vendo um economista falar, inclusive em um programa, não vou citar aqui, mas ele falando, acho difícil o Trump manter porque a carne é nossa, o suco é nosso. O aço é nosso. Mais um monte de coisa que eles consomem na mesa durante o dia. Os ovos são nossos hoje. Por conta da gripe aviária, Estados Unidos, Canadá e México não estão produzindo, porque lá o bicho pegou com a gripe aviária.
E aqui não. Então a gente está exportando para lá, muito. Por isso que o ovo aumentou aqui, né? Agora começou a baixar um pouquinho, mas aumentou por conta disso, por conta das exportações. E ele falando, é tudo nosso que vai para lá, o que compõe a mesa do americano no café da manhã e no almoço, sai daqui. Complicou. E tem muito mais na nossa primeira página, olha só, produção industrial do Rio cresce 2% e país cai 0,5%. E tem mais, pelo recesso, Congresso Nacional correndo contra o tempo e consignado vai entrar na PL dos descontos, né? Aquela coisa do INSS. Vamos então para a nossa página 12. Lá o destaque é o seguinte, Prefeitura cria grupo para acelerar processos do IPTU. A audiência pública de junho gerou preocupações com a economia do município, né? Olha, pois é, aqui a coisa ainda está nesse pé, né? O IPTU, que não tem aquele problema, ainda tem um problema do ICMS, né? Também da arrecadação do ICMS, entre outros, né? Vamos conferir aqui, tem os tópicos dentro da matéria falando queda na receita líquida total, falando o porquê, município mantém superávit e regularização e transparência aí, claro, do IPTU e das cargas, né, tributárias aqui do município, né, o que entra ali. Então você confere isso tudo na matéria completa, mas a gente sabe que Petrópolis vem mal das pernas, não é de agora, mas também o governo não pode alegar que não sabia. Por quê? Não, é o que ele estava lá na Câmara, estava lá né? na Câmara, Ele sabia muito o que bem. estava vindo, então não dá, né? E Câmara de Petrópolis homenageia legado e luta de Leonardo Boff. Pois é. A gente já tem a reportagem em vídeo pra gente, Jonatas? Tá pronta aí? Sim. Então vamos lá, porque olha só, foi realizada na última sexta-feira, na Câmara de Vereadores de Petrópolis, a entrega da medalha de mérito legislativo para Leonardo Boff. Ele é filósofo, teólogo, escritor e agora, olha a novidade, gente, que bacana, vai ser o novo colunista do Correio Petropolitano. Excelente. Vamos conferir. Leonardo Boff recebeu a medalha de mérito legislativo na Câmara de Vereadores em Petrópolis após indicação da bancada do PCdoB e aprovação do parlamento. Nós viemos aqui pagar uma dívida do parlamento brasileiro com Leonardo Boff, que é essa figura humanista, formadora, intelectual, teólogo, que tem uma vida inteira dedicada à luta contra a opressão, em favor do cuidado com os oprimidos. E ele merecia essa medalha do Parlamento Brasileiro, que é a sua maior comenda. Boff destacou a sua maior luta de vida, que inclusive foi um dos motivos para a premiação. Então a nossa luta, tanto do PCdoB como a minha e de outros colegas da Teologia da Libertação, é lutar pela vida dos pobres e oprimidos e nunca trocar de lado, ser fiel a essa luta, embora tenhamos tantas derrotas, mas o sonho nunca acaba e a vontade de construir um mundo que seja bom para todos nunca esmorece. A deputada que indicou a nomeação de Boff ressaltou a importância dele para Petrópolis e também para o Brasil. Mas é muito importante que a gente consiga pagar essa dívida. O Leonardo tem prêmio no mundo todo, mas não tinha do Parlamento Brasileiro, e esse é o momento da gente fazer, num momento tão difícil do Brasil. Jandira, por fim, ressalta o que é a medalha de mérito legislativo recebida na tarde de sexta-feira por Boff. É a maior comenda do Parlamento Brasileiro. Os partidos indicam os seus homenageados e a Câmara aprova. E é a maior comenda que a gente tem lá para entregar para as figuras que prestam serviços relevantes ao Brasil. Leonardo Boff é teólogo, filósofo, escritor e professor universitário brasileiro. Além disso, ele é conhecido pela teologia da libertação no Brasil e reconhecido internacionalmente pela defesa dos direitos dos pobres e excluídos. Além de todos os feitos, Leonardo Boff agora acompanha o grupo de colunistas do jornal Correio Petropolitano. Ele destacou como vai ser essa participação e disse que vai continuar lutando pelos oprimidos e pelas vítimas. Eu me sinto honrado, surpreso, como disse. A nossa luta é pela democracia, sempre do lado dos oprimidos e das vítimas e ao lado da Mãe Terra. Tá aí, então ele é o novo colunista do Correio Petropolitano, Leonardo Boff. E olha, vamos seguir aqui em frente, porque foi sancionada também uma lei que altera regras municipais para obrigar empresas e concessionárias que operam, gente,
Que bom, né? Que bom. Com cabeamento aéreo de telefonia, internet, TV a cabo e energia elétrica, a manterem aí os fios alinhados e a retirarem cabos sem uso dos postes da cidade, não é isso? Exatamente. A nova lei, aprovada pelos vereadores no mês passado, atualiza a legislação municipal, que é de 2019, e traz penalidades mais rigorosas para as empresas que descumprirem as regras. Entre abril e junho deste ano, ao menos 3 postes de energia pegaram fogo em Itaipava, o que chamou a atenção para o estado crítico da rede elétrica e de telecomunicações da cidade. Dos 3 incêndios, 2 deles foram em um mesmo local e ocorreram em plena luz do dia, em pontos movimentados da Estrada União Indústria. A nova lei estabelece multa de cerca de R$ 26.500 para quem não cumprir com as exigências. Em caso de reincidência, o valor é dobrado. Além disso, o infrator recebe uma notificação para corrigir o problema em até 30 dias, e o prazo pode ser prorrogado por mais 30. Em situações de risco, ou seja, quando fios caem e representam perigo imediato para pedestres ou veículos, o prazo para resolver o problema cai para apenas 24 horas após a notificação. A legislação também prevê penalidade extra caso as empresas descartarem restos de cabos e materiais em vias públicas ou em locais inadequados. Horrível, horrível. Mas a gente não pode fazer nada. Fica muito feio. Fica enfeiando a cidade. Não é só aqui não, qualquer lugar que você chega, você vê isso aí. É muito feio isso aí, gente. Não é uma cidade imperial? Se é uma cidade imperial, esses fios tinham que estar tudo mutuado, bonitinho, de jeitosinho. Outro ponto é que os custos para realizar o alinhamento ou a retirada dos fios são exclusivamente das empresas responsáveis, sem qualquer cobrança aos consumidores. Com a atualização, passam a ser incluídos os cabos de telefonia, internet, TV a cabo, energia elétrica e serviços similares que utilizem rede aérea. A lei busca combater o emaranhado de fios, melhorar a paisagem urbana e aumentar a segurança, evitando quedas e acidentes com cabos soltos. Se sair pegar fogo, sai pegando fogo em tudo. Juntar galhos, aí começar a pesar e cair, né? Com chuvas. Eu acho perigoso, né? Fiz um monte de fio, pode dar curto, né? Pega fogo em algum edifício, até cai fogo em quem está passando na rua. Pode cair um fio aí, ou está passando, ele cair em cima de mim. Ele pode causar um incêndio em qualquer imóvel daqui. Porque às vezes a gente pode encostar num fio desse, bater na cabeça da gente, aí dá um choque, aí a gente morre de repente, né? Uma alternativa para reduzir os riscos e a poluição visual seria o enterramento dos fios de alta tensão. A obra tem 4 etapas, entre elas a instalação de dutos, passagem dos cabos, ligação das redes de média e baixa tensão e, por fim, a colocação das chaves das redes. Debaixo da terra é menos perigoso, né? Por que não faz igual fizeram aqui no centro histórico, subterrâneo, né? Seria uma solução, né? Eu acho, é uma boa passar o fio por baixo, subterrâneo. Em Petrópolis, as obras para enterrar a fiação foram iniciadas em gestões passadas na Rua do Imperador, no centro. Em 2018, por exemplo, houve promessa de retomada, mas sem recursos, o trabalho não avançou. Gente, vamos dar a resposta depois. Vamos, Jonatas, tem como botar Bota de novo a imagem lá enquanto a gente fala aqui. Bota aqui. A imagem do poste, cheio do de. Do poste. Aquela fio. primeira imagem do último off. Não, anterior. Um pouquinho antes, anterior. Eu acho que é logo no início do último off. Gente, é um absurdo. Aquele emaranhado. É muita coisa. Bom, gente, nossa equipe entrou. Essa também é um absurdo. Mas tem uma anterior que é um pouquinho mais longe, que tá pior ainda. Gente, é um absurdo. Nossa equipe entrou em contato. Essa também. Olha só, gente, esse emaranhado de fio. Para realmente ter um curto-circuito ali pegar fogo, é um estalo. Assim. Nossa equipe entrou em contato com a atual gestão municipal para saber se há algum projeto de enterramento dos fios, principalmente aqui, né, em ruas em que ainda não foi feito isso. Além disso, foi questionado sobre outros pontos essenciais para a efetivação da nova lei, mas até o momento não tivemos resposta. Pois é, e aí a gente vê várias cidades aqui da Serra, né, que fizeram aí fazendo essa mutirão, limpeza, né, junto às empresas de energia, às empresas de internet, de telefonia, para fazer essa limpeza.
Vamos lá, o poder público pode se mexer, chama todo mundo e fala, ó, vai ter que ser feito. E olha, uma das atividades mais populares do estado do Rio de Janeiro, a brincadeira de soltar pipas pode custar diversos tipos de dano, pode causar, né, diversos tipos de danos à rede elétrica. Petrópolis e Teresópolis estão entre as 10 cidades do estado com mais ocorrências de pipa na rede elétrica. Os dados são da concessionária de energia Enel e foram divulgados na última quinta-feira. A gente confere agora. Entre janeiro e abril deste ano, a Enel registrou no estado do Rio 476 incidências com pipas, um aumento de 24% em relação ao número de casos contabilizados no mesmo período de 2024. Segundo a concessionária, no primeiro quadrimestre de 2025, quase 96 mil clientes tiveram o fornecimento de energia impactado por ocorrências com pipas, um crescimento de 7% na comparação com o ano passado. Entre os 66 municípios da área de concessão da empresa, Magé aparece com o maior número de incidências, seguido por São Gonçalo, Cabo Frio, Campos dos Goitacazes e Araruama. Petrópolis e Teresópolis são as únicas cidades da região serrana que aparecem entre as 10 com mais ocorrências. De acordo com a Enel, as linhas das pipas que ficam enroscadas na rede elétrica provocam desgaste na fiação e podem causar curtos-circuitos. O mais indicado, segundo Fábio Damasceno, gerente do Centro de Operações do Sistema da Enel Rio, é empinar pipas em espaços abertos e afastados de fiações. Soltar pipas perto da rede elétrica é muito perigoso. Por isso, os pais devem redobrar a atenção com as crianças, especialmente nas férias escolares, e orientá-las a brincar apenas em locais abertos, como parques ou campos, longe dos fios. Fábio Damasceno ainda ressaltou que, caso a pipa fique presa na rede, é importante que os praticantes não tentem remover a pipa do local. Se a pipa enroscar na rede elétrica, ninguém deve tentar retirar ou jogar objetos, somente a Enel, com a equipe especializada, pode fazer a remoção com segurança. Ainda de acordo com a concessionária de energia, a pipa funciona como para-raios, conduzindo a energia e podendo provocar acidentes fatais. Pois é. Gente, e o grupamento de bombeiro militar de Petrópolis passou por mudança no comando na última quinta-feira. A cerimônia foi realizada no quartel do Retiro e contou com a presença de autoridades civis e militares de Petrópolis e também do estado. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro promoveu nesta quinta-feira a cerimônia da passagem de comando do 15º Grupamento de Bombeiro Militar. No início do evento, o antigo comandante, o coronel Francisco Suassuna, discursou sobre a passagem no 15º GBM e destacou os serviços prestados. Quando me despeço por definitivo da tropa do 15º Grupamento de Bombeiro Militar, que comandei durante 36 semanas. O evento aconteceu aqui, na sede do 15º Grupamento de Bombeiro Militar e contou com a presença de autoridades civis e militares. Essa passagem de comando marca uma nova fase para o grupamento, que é responsável por atender ocorrências de resgate, incêndios e desastres naturais na cidade. Durante a cerimônia, houve o cumprimento do novo comandante com as tropas do quartel, além do ato de transmissão do cargo. Assumo o comando do 15º Grupamento de Bombeiro Militar, Grupamento Imperial. O tenente-coronel Márcio Luiz Huguenan, antes de assumir o 15º GBM, estava à frente do grupamento operacional do Comando Geral no Rio de Janeiro. Ele destacou o último grande serviço prestado na corporação. Que foi do camelódromo, que o grupamento conseguiu atuar de maneira eficiente, dando a pronta resposta, evitando a propagação e, de repente, a perda de um quarteirão inteiro comercial. O novo comandante disse que as expectativas para assumir o cargo em Petrópolis são altas, visto que os desafios serão grandes se considerar a posição geográfica do município. O desafio é muito grande de estar aqui na cidade de Petrópolis, cidade tão importante para o turismo, politicamente para o Rio de Janeiro, e é um desafio muito grande. Eu estou vindo para cá com coragem, boa vontade e com muita fé que a gente vai cumprir aí a altura da população fluminense
com as nossas obrigações. O comandante disse também que a primeira ação à frente do quartel vai ser especializar ainda mais as tropas. Ele destacou ainda que o fechamento das estradas quando ocorrem fortes chuvas é uma prioridade e que o quartel conta com um automóvel especializado para esses casos. Então nós temos uma unidade móvel, né, que é um veículo de transporte de tropa, que ele consegue, é um veículo alto, consegue suportar, passar por inundações, consegue reunir, trazer a tropa para esses locais mais necessitados, né, de apoio de pessoal. Outro ponto abordado é o período de estiagem, onde historicamente ocorrem queimadas significativas na cidade. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a Corporação e a Defesa Civil Municipal já estão com planos de ação para esse tipo de ocorrência. Na época de estiagem, que é extintos, né, temos grupamentos altamente capacitados, treinados, né, que trabalham conosco em cooperação, em treinamento também, né, que é o grupamento, o GESFAMA, né, o Grupamento de Socorro ao Meio Ambiente. A gente vai trabalhar com monitoramento, com a emissão de boletins meteorológicos, principalmente na parte de incêndio florestal. O vice-prefeito Baninho destacou a importância da troca de comando para o município. Então é muito válido essa troca de comando para que a gente possa impulsionar mais aí a segurança, né, para a nossa cidade, aí, a resiliência da nossa cidade. No fim da cerimônia, os militares desfilaram por um trecho da Avenida Barão do Rio Branco e voltaram para o quartel para cumprimentarem o novo comandante. Tá aí. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Estado do Rio realiza força-tarefa contra fraudes virtuais que lesaram mais de 1.000 consumidores. Você vai ver também que o setor de serviços cresce 0,1% em maio e atinge recorde da série. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Janeiro vem se apaixonar. Cidades mais
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E uma pesquisa mensal do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos revelou que o custo da cesta básica diminuiu em 11 localidades e aumentou em 6 capitais. O Rio de Janeiro é a terceira capital com o maior custo do conjunto de alimentos básicos. Os dados englobam os meses de maio e junho. São Paulo foi a capital onde a cesta básica apresentou o maior custo, seguida por Florianópolis, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Entre os meses citados, as quedas mais importantes ocorreram em Aracaju, Belém, Goiânia, São Paulo e Natal. As maiores altas foram registradas em Porto Alegre e Florianópolis. Apesar do preço da cesta básica ter caído em algumas capitais, vamos ver o que os petropolitanos estão achando. Eu acho um absurdo. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer jejum. Estou achando médio. Situação média, né? É muito caro, não é? A dificuldade está de um modo geral. A reclamação não é só minha, é do povo de um modo geral. Olha, o governo do estado do Rio coordenou na última quinta-feira a Operação Dois Irmãos em parceria com o estado do Espírito Santo. A ação de combate fraudes digitais e crimes contra o consumidor cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de São Fidélis e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e em Vila Velha, no Espírito Santo. Uma influenciadora digital e o irmão foram presos em uma área nobre da cidade capixaba. A Delegacia do Consumidor da Polícia Civil, a Secretaria de Defesa do Consumidor, o PROCON no Rio de Janeiro e do Espírito Santo trabalharam em parceria. Os investigados tiveram R$1 milhão sequestrados pela Justiça, implicando nos bloqueios de contas bancárias, desativação dos sites e perfis nas redes sociais da empresa, além da obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica pelos sócios. Os proprietários da empresa investigada vendiam pela internet. Os proprietários da empresa investigada vendiam pela internet tênis de luxo a preços atrativos, mas a maioria dos produtos nunca foi entregue ou era falsificada. O esquema enganou mais de 1.000 pessoas em diversos estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará, Paraná, Tocantins,
Rondônia e Distrito Federal. As investigações começaram após o recebimento de uma denúncia à Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro. Os alvos da operação eram uma digital influencer e o irmão dela, ambos donos do e-commerce. Alguns consumidores que chegaram a receber os produtos afirmaram que eles eram falsificados, estavam usados e até danificados. Durante a ação, também foram apreendidos mais de 10 celulares, notebooks, CPUs, 15 cartões de crédito de diferentes instituições e mais de 100 relógios com indícios de falsificação. Todo o material será analisado e periciado pela DECOM-RJ para aprofundar as investigações. Vem aqui na aberta, porque está fora aqui na fechada, porque o setor de serviços que reúne atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza e tecnologia da informação cresceu 0,1% na passagem de abril para maio. Além de representar o 4º mês seguido de alta, o resultado faz o segmento atingir novamente o ponto mais alto da série histórica, igualando o patamar de outubro de 2024. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviços, divulgada na sexta-feira, dia 11 de julho, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A série histórica foi iniciada em janeiro de 2011. O resultado de maio representa um crescimento de 3,6% em relação a maio de 2024 e de 3% no acumulado de 12 meses. O setor está a 17% acima do nível pré-pandemia da Covid-19. Desde junho de 2021, o segmento supera o patamar pré-pandemia. A categoria serviços é a atividade que mais emprega na economia. Nos 4 meses de altas seguidas, as atividades acumularam alta de 1,6%. Neste ano, o melhor resultado foi de fevereiro, com expansão de 0,9% antes de janeiro. A pesquisa mensal de serviços é a terceira de 3 levantamentos conjunturais divulgados mensalmente pelo IBGE. Nos últimos dias, o Instituto revelou que a produção da indústria brasileira recuou 0,5% em maio e abril, e o comércio recuou 0,2% no mesmo período. Nos desempenhos acumulados em 12 meses, a indústria cresceu 2,8%. O comércio apresentou expansão de 3%. E olha, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, vítimas ali dos descontos ilegais de mensalidades associativas, o problema do INSS, né, os rombos e fraudes que aconteceram, já podem aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal. Confiram. A adesão ao plano de ressarcimento começou na sexta-feira, dia 11 de julho, para os beneficiários que já contestaram os descontos não autorizados feitos nos benefícios previdenciários entre março de 2020 e março de 2025 e que não obtiveram respostas das entidades associativas. E é necessária para quem desejar receber a restituição dos valores a quem tem direito e uma única parcela e corrigidos pelo IPCA sem ter que recorrer à justiça. A adesão pode ser feita por intermédio do aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. Nenhum valor será cobrado do segurado, que receberá o valor devido automaticamente na mesma conta bancária na qual recebe o benefício previdenciário. Os primeiros pagamentos serão liberados no próximo dia 24. A partir daí, o cronograma de ressarcimento prevê pagamentos diários em lotes de até 100 mil pessoas, até que todos os casos sejam concluídos. O pagamento seguirá a ordem cronológica da adesão ao acordo, ou seja, aqueles que aderirem primeiro ao acordo vão receber primeiro. E o boletim Infogripe, divulgado na última quinta-feira no Rio de Janeiro, destaca que o número de casos de síndrome respiratória aguda grave entrou em queda em grande parte do país, indicando uma tendência de reversão da doença. O quadro é atribuído à interrupção no crescimento ou queda das hospitalizações pelo vírus sincicial respiratório em crianças pequenas e influenza A em idosos.
A análise dos especialistas da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aponta também para a estabilidade nos casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, que continuam baixos na maioria dos estados, com um pequeno aumento da doença no estado do Rio de Janeiro. A pesquisadora do Infogripe, Tatiana Portela, alerta que, embora os números de casos de vírus sincicial respiratório e influenza A estejam caindo, ainda há locais com crescimento pontual em algumas faixas etárias. Os números de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave ainda são considerados altos. Por isso, a importância das medidas preventivas. Apesar da tendência de queda na maior parte do país, os casos de síndrome nas crianças associados ao vírus sincicial respiratório continuam elevados na maior parte do país, com exceção do Tocantins e Distrito Federal. O Infogripe observa a incidência da síndrome respiratória aguda grave com tendência de aumento na população idosa, associada à influenza A em alguns estados do Nordeste, como a Paraíba e o Sergipe, e possibilidade de aumento de síndrome respiratória aguda grave em crianças associadas ao vírus sincicial respiratório em Roraima. O Infogripe é uma estratégia do Sistema Único de Saúde voltada ao monitoramento de casos de síndrome no Brasil, oferecendo suporte às vigilâncias em saúde na identificação de locais prioritários para ações de preparação e resposta a eventos de saúde pública. A atualização é referente à Semana Epidemiológica 27, do dia 29 de junho ao dia 5 de julho. Tá aí, olha, vem aqui na aberta para a gente falar sobre as inscrições agora do processo seletivo desse semestre do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Pois é. Lembrando, né? Começa hoje, não é isso? Isso, o prazo termina à meia-noite do dia 18 de julho, no horário de Brasília. As datas estão previstas em um edital publicado pelo Ministério da Educação na quarta-feira. As inscrições são gratuitas e os interessados deverão se inscrever exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Desde 2001, o Programa Federal financia a graduação em instituições de educação superior privadas, com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, com o objetivo de promover a inclusão educacional. Neste ano, o MEC oferece 112.168 vagas para o FIES, sendo 67.301 vagas no primeiro semestre e 44.867 na segunda metade do ano. Os candidatos em obter o financiamento estudantil devem atender aos seguintes requisitos: ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010, também nas 5 provas do Enem, ter conquistado média aritmética das notas igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a prova de redação, e ter renda bruta familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. O edital do processo seletivo reserva 50% das vagas para o FIES Social, que foi lançado em 2024. Para concorrer, os candidatos devem ter inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, e renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. A nova modalidade, lançada pelo MEC, permite financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela instituição de ensino superior, além de reservar cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Olha, a administração da BR-393 voltou a ser alvo de disputa na última quarta-feira. Gente, que coisa, né? Essas estradas que a gente está aqui cercando os nossos municípios tão complicadas, viu? Após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte retomar o controle da rodovia, um dia após a K-Infra, rodovia aí do Aço SA, iniciar a operação de forma gradual lá. Que coisa, né? Várias rodovias aqui com disputas, BR-040, essa, enfim, vamos conferir agora na informação dos nossos repórteres. Segundo a concessionária K-Infra, os agentes do Departamento de Infraestrutura de Transportes ordenaram o afastamento imediato da concessionária com a retirada de funcionários das praças de pedágio, bases operacionais e demais instalações. Ainda de acordo com a nota divulgada pela K-Infra, a ação impediu novamente a prestação de serviços essenciais aos usuários, como socorro médico, apoio mecânico e atendimento geral, além de configurar um descumprimento direto da decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. A concessionária informou que está recorrendo novamente à Justiça e já oficiou os órgãos competentes sobre o caso. E que, para dúvidas ou informações, a orientação é que os usuários entrem em contato com os canais oficiais do DENIT e do Ministério de Transporte. Vale destacar que a BR-393 corta os municípios de Três Rios, Paraíba do Sul, Barra do Piraí, Volta Redonda, Rio das Flores,
facas e vassouras. Ana Beatriz Tomás para a TV Correio da Manhã. Pois é, tá aí. E você vai ver depois do intervalo que estudantes de física do Cefet de Petrópolis têm artigo aprovado em congresso internacional. Pois é, e você vai ver também que o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpre mandados de busca e apreensão na Secretaria de Turismo de Nova Friburgo. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Investigação Penal de Nova Friburgo, cumpriu na última sexta-feira mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-secretário municipal de turismo de Nova York, Renan da Silva Alves. O ex-subsecretário da pasta, Osório Júnior Tardim da Silva, a ação faz parte de uma investigação sobre fraudes na instituição. A operação faz parte do procedimento investigatório que apura um possível esquema de corrupção envolvendo a Secretaria de Turismo de Nova Friburgo e integrantes de associações carnavalescas locais. A investigação conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro aponta indícios de fraudes em licitações realizadas para o evento Um Encanto de Natal, nos anos 2023 e 2024. Segundo o apurado, os investigados teriam articulado o favorecimento de determinadas escolas de samba e empresas
em contratações públicas, mediante pagamento de propina e apresentação de documentos ideologicamente falsos. De acordo com a promotoria, a licitação de 2024 resultou em contrato de R$ 1.300.000 com uma empresa possivelmente ligada a familiares da presidente do Grêmio Recreativo Raio de Luar, escola de samba tradicional em Nova Friburgo. Os mandados foram expedidos pela primeira vara criminal de Nova Friburgo. Na ação, agentes da Promotoria de Investigação Penal apreenderam os celulares dos investigados na operação. O procedimento investigatório teve início a partir de informações encaminhadas à promotoria pela Procuradoria do município. Gente, em Nova Friburgo, por favor, né? O apresentador aqui estava em outro estado, aqui em outro país, olha só. Viajando em outro país, gente, mas o assunto é muito sério. Em Nova Friburgo. Isso aconteceu lá em Nova Friburgo, na Secretaria de Turismo. Falando em turismo ainda, né? Mas agora um reflexo mais positivo. Assim ainda bem, exatamente. Como já é tradição na Bauernfest, o último domingo de festa é marcado pelo desfile de encerramento. A gente falou logo no início do jornal que ontem fez um dia lindo, assim, coroando o último dia da Bauernfest. E nesse ano, é claro, não foi diferente, teve também desfile de encerramento. E para falar sobre esse assunto, a gente vai chamar ao vivo o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai contar para a gente como foi essa celebração no dia de ontem. Bom dia, Toledo. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberto. Isso aí. As ruas do Centro Histórico se tornaram um palco dessas celebrações alemãs mais uma vez. A carreata saiu ali do Museu Imperial, ali uma das principais vias da cidade, e ficaram lotadas com os grupos folclóricos e os turistas para acompanhar o segundo desfile folclórico da 36ª edição da Bauernfest, que aconteceu neste domingo, que já é tradição. A concentração foi na Rua da Imperatriz e seguiu a Rua Visconde de Mauá, onde tem a Praça da Águia, seguiu até Alfredo Pachá, onde fica o Palácio de Cristal. O público vibrou com a passagem das bandas típicas e dos grupos de danças folclóricas, além dos carros que apresentaram elementos da cultura germânica. A Bauernfest 2025 contou com 16 dias de programação desde o dia 27 de junho. Jorge e Roberta, volto com vocês. Obrigado, Toledo, pelas informações. Até a próxima, né? Bom dia para você aí de trabalho. Obrigadão. Agora, a próxima Bauernfest só no ano que vem. A gente troca de assunto porque agentes da Polícia Militar do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, apreenderam 129 pássaros silvestres na Rua Lopes Trovão, no Alto da Serra, em Petrópolis. Além dos animais, 3 homens foram detidos e levados à sede da Polícia Federal no Quitandinha. De acordo com a Polícia Militar, além das aves, 10 redes de caça, 1 veículo, gaiolas e R$ 440 em espécie foram apreendidos. Os animais e o material estavam com 3 homens, 2 de 31 anos e outro de 29. Eles foram flagrados no momento que saíam da mata com as aves silvestres. Os acusados foram levados à sede da Polícia Federal, onde foram autuados com base na Lei de Crimes Ambientais. Eles foram multados em R$ 2,2 milhões, já que o crime foi praticado dentro de uma área de preservação ambiental. Posteriormente, os homens foram ouvidos e liberados. Olha, um homem com histórico de violência doméstica contra a própria mãe foi preso em Petrópolis. A ação foi realizada por agentes da 106ª Delegacia de Polícia na última quarta-feira. Os agentes capturaram um homem na região do Alto da Serra. A vítima procurou a delegacia para relatar que o filho, mesmo sabendo da ordem de medida protetiva, foi até a mãe e, após uma discussão, a ameaçou. O homem já havia sido preso por descumprimento de medidas protetivas. O preso foi localizado no Alto da Serra, mesmo local onde cometeu o crime. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva. A ação contou com o apoio dos policiais militares e guardas municipais.
5 alunos do curso de licenciatura em Física do Cefet em Petrópolis tiveram um artigo aceito no 11º Congresso Internacional sobre Formação de Professores de Ciências. O evento acontecerá pela primeira vez no Brasil e será realizado entre os dias 8 e 10 de outubro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, em Fortaleza. O artigo desenvolvido por alunos de licenciatura de Física do Cefet envolve questões sociocientíficas. O trabalho tem como autores os estudantes Evelyn Fonseca, Eric Krais, João Carlos Coelho, Juliana Medeiros e Wesley Lima. Além disso, a orientação é do professor João Paulo Fernandes. Esse artigo ele foi construído dentro de uma disciplina do curso de licenciatura em Física, que é a disciplina de prática 5, e o professor João Paulo foi que sugeriu que a gente montasse esse artigo, né, sobre questões sociocientíficas, que era o tema que a gente estava abordando durante a disciplina. Além disso, a estudante que participou da elaboração do artigo, Juliana Medeiros, disse que o grupo está orgulhoso de poder contribuir para a discussão sobre a formação de professores de ciências e que ter o artigo apresentado em um congresso internacional representa a concretização de muito trabalho, estudo e esforços ao longo dos anos. A sensação ela é excelente, porque é um artigo que vai para um congresso que tem um crivo muito alto para ser aceito, né? Então a gente fica contente, porque isso quer dizer que o nosso trabalho realmente estava no ponto ali, né? Era um trabalho bom para ser apresentado no Congresso. Desde a aprovação, os estudantes estão mobilizados em busca de verba para viabilizar a viagem e a participação no Congresso. A gente criou um perfil no Instagram, chama Vaquinha Científica, e a gente, além de falar um pouco dos autores do trabalho, a gente também tá lá divulgando um meio de contribuição para ajudar a gente, principalmente com as passagens. O Congresso Internacional sobre Formação de Professores em Ciências acontece de 2 em 2 anos e é referência acadêmica na área de investigação didática e estudos em ciências. Além disso, a temática desse ano é a formação política de professores diante dos desafios atuais. Ele é um congresso importantíssimo para a área de educação, principalmente aqui na América Latina, né? E essa é a primeira vez que acontece aqui no Brasil. Então é uma chance, porque acontecendo no Brasil ainda é um pouco mais fácil de ir, né? O trabalho investigou os processos avaliativos de atividades que envolvem as questões sociocientíficas, que são problemas ou situações complexas ou controversas que podem ser utilizadas para abordar determinados temas no ensino de ciências. A gente tem projetos que trazem discussões como, por exemplo, as tragédias que aconteceram aqui em Petrópolis, né? A construção de pluviômetros como um elemento ali empírico muito importante para que esses estudantes possam verificar na prática como que a física, a matemática, a química, elas se articulam também com a realidade deles, né? O orientador e professor da unidade, João Paulo, destacou a importância da participação dos alunos aqui de Petrópolis no Congresso. Esses eventos eles também possibilitam essa aproximação com esses pesquisadores, a discussão com temas super atuais, né? Então, para o ponto de vista de formação para eles também é muito importante. Começamos agora mais uma previsão do tempo, hoje trazendo informações sobre o clima e a temperatura para esta segunda-feira, dia 14 de julho. Bem, a segunda-feira em Nova Friburgo será de sol entre nuvens, aumento da nebulosidade durante a noite e sem possibilidade de chuva. A temperatura da região continua baixa, variando entre mínima de 9 e máxima de 18 graus. Em Teresópolis, não há possibilidade de chuva para esta segunda-feira. O dia será de muitas nuvens no céu e leve elevação na temperatura, marcando mínima de 11 e máxima de 18 graus. Em Petrópolis, toda segunda-feira será de muitas nuvens no céu e aberturas de sol. A noite também será marcada pela presença de nuvens no céu, mas não há possibilidade de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 21 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul, o período da manhã será de bastante nebulosidade no céu. À tarde e noite de muitas nuvens e não há previsão de chuva para a região. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 26 graus. E para finalizar,
Em Três Rios, a temperatura também passa por leve elevação. Os termômetros devem variar entre mínima de 13 e máxima de 23 graus. Não há possibilidade de chuva e a segunda-feira será de muitas nuvens no céu durante todo o dia. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil através do número 199. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Falar um pouquinho de esporte agora, porque a atleta Ângela Azevedo, de apenas 15 anos de idade, foi uma das representantes do estado do Rio de Janeiro na Copa Regional Sudeste de Taekwondo. A petropolitana vive uma rotina intensa, conciliando aí o dia a dia a vida de esportes de alto rendimento e de estudante do Colégio Coller. Vamos conferir. De manhã, assim, né, eu vou para a escola, aí saio ali no horário do almoço, vou treinar. Aí treino musculação que eu faço, né, treino específico, essas coisas assim. Aí vou para casa, almoço, estudo, depois eu vou treinar à noite, aí treino à noite e volto para casa. Uma rotina que pode parecer difícil para muitas pessoas, mas que para Ângela Azevedo é apenas mais um dia normal. Tenho que conciliar, né, os dois. É difícil, mas a gente está indo. Agora, no começo, está sendo um pouco mais puxado mesmo, né? Eu entrei agora, estou tendo provas, essas coisas assim, mas creio que com o tempo vai se normalizar. Ela explica que o Colégio Coller, onde estuda, fornece um plano de estudo específico por conta de sua rotina de esportes e estudos. Eu tenho um plano de estudos, né, que eu fiz na escola. Seguindo lá certinho, eu consigo manter as notas, eu posso, se eu for viajar, alguma coisa assim, tipo para competir, né, eu tenho a plataforma online para estudar e eu também posso levar meus cadernos, né, pegar matéria para não deixar acumular muitas coisas. A atleta de 15 anos disputa kickbox e taekwondo pela Academia Tim Lacerda. Ângela é a atual vice-campeã brasileira de taekwondo e já chegou a representar a seleção brasileira em torneios fora do país. Neste fim de semana, ela representou o estado do Rio de Janeiro na Copa Regional Sudeste de Taekwondo, disputada em Minas Gerais. Vou disputar o Open Sudeste, que dá a vaga para competir o campeonato, que dá a vaga para a seleção brasileira. Esse campeonato é um campeonato bem importante, né? Ele vai me dar a vaga para o campeonato mais importante do ano, né? Como podemos dizer. Organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo, com coordenação da Federação Mineira, o evento reuniu mais de 700 atletas dos 4 estados da região Sudeste em busca da classificação para o Grand Slam, a principal competição nacional da modalidade. Difícil, é uma carreira que tem que se dedicar muito, principalmente ainda estando aí no colégio, né? Nossa, tem que se dividir bastante ali a dedicação. Parabéns a ela, viu? Parabéns. E a gente fica por aqui, mas amanhã estamos de volta e esperamos você às 7h30. Até lá. Tchau, tchau, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.